Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom! Os lindos de São Paulo, que isso, papai? Que bom que você está aqui comigo. Você entende o que está acontecendo aqui por essas reações. É só o começo. Eu tenho certeza que essa palavra vai animar você, vai te levar para um ambiente seguro. Sabe, se esse ambiente ainda não existe, Deus vai te dar a sabedoria para construir ele. Amém? Eu quero só te pedir um favor antes de nós irmos para a palavra, para a mensagem, que é a nossa prioridade. Eu quero te pedir uma coisa importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nosso sonho é chegar em 10 milhões. Hoje, a última vez que eu vi, porque hoje eu vi, são 7 milhões e 400 mil. Falta quantos para 10 milhões? 2 milhões e 600. Matemática da terceira série está em dia. É isso aí. Sobe 3, tira 2, vai 4, tira 5, pega lá, divide. 2 milhões e 600 é pouquinho da gente, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, nem que seja por dó. Brincadeiras à parte, meu lindo. Ativa o sininho, se inscreve, é importante, porque você vai ter sempre uma palavra e vai ser notificado toda segunda-feira de uma mensagem nova. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha e assiste. Vamos pro vídeo, amém? Então, ok. Salmo de número 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente no dia da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza no dia da tribulação. Eu vou fazer igual eu faço com os meus filhos, para vocês nunca mais esquecerem. Eu ensino os meus filhos. A gente começou esse ano um salmo, que é o salmo que eles leem todos os dias. Leem não, porque eles não sabem ler, mas agora eu ensinei, eles decoraram. Eles decoraram esse salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está... Tá vendo? Vocês não estão dormindo lá em casa, então vocês não sabem. Porque o Senhor está comigo. Cada dia eles mudam. Eles dizem, porque o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor agradeceu. Não sei por que eles falam isso. Mas agora, hoje, no quarto com o João, eu falei com ele: filho, como que é o salmo que o papai diz para você? E ele falou sem eu ter que repetir. Ele falou: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então eu quero que você decore esse texto. Vamos lá, pra você nunca mais esquecer. Deus é o nosso... Ai, que lindo! Deus é o nosso refúgio e... Pronto. Deus é o nosso refúgio. Nossa, vocês foram mais rápido que o meu menino. Estão entendendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza? Eu quero que você... Eu nem vou fazer você decorar o texto inteiro para não demorar. Mas escute, a gente não tem só que decorar isso. A gente tem que gravar no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Porque nos dias de tribulação, a gente esquece para onde a gente corre. Ou a gente até lembra, só lembra da pessoa errada, do conselheiro errado. E a gente esquece que o nosso principal, a nossa principal rota de fuga tem nome, e é o Senhor Jesus. Só que eu vou te falar uma coisa muito importante, e que eu demorei para entender até que eu casei. O Senhor Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, nos dá a habilidade de construir os nossos refúgios e as nossas fortalezas. Eu vou dizer de novo para você, mas vou te dizer de uma maneira diferente, que eu me lembro de quando eu era criança.
Minha mãe e meu pai, a gente viajava juntos, nós íamos para uns interiores da vida, na época do Paraná, nós íamos de carro, e toda criança, quando ela está viajando, ela faz uma pergunta até chegar ao destino. Qual é? Essa aí. Estamos chegando. E hoje eu tenho meu filho Noah, tenho o João, o Noah e a Serena, né? É uma tropa de elite. O Noah é igualzinho eu, irmão. Então hoje eu entendo que o meu pai, para viajar comigo, me amava muito. Eu entrei ali no palco, meu filho disse: por que o papai está entrando aqui, papai? Falei: porque o papai vai trocar de roupa. Ah, tá. Eu entrei de novo. Ele falou: papai, por que o papai está entrando aqui, papai? Eu falei: filho, para fazer a mesma coisa que o papai fez na primeira vez, trocar de roupa. E eu acabei de voltar. Então eu imagino quantas vezes eu perguntava para meu pai: papai, estamos chegando, papai, estamos chegando. E a resposta era não. Mas olha que interessante, na ida eu perguntava, na volta não. Porque na volta eu não queria voltar. Quando a gente é criança, a gente não quer voltar para casa, a viagem é mais interessante. E aí a gente não entendia, porque eu ouvia os meus pais dizendo: viajar é bom, mas voltar é muito melhor. Você concorda comigo? E voltar é maravilhoso. Eu não entendia porque eu era criança. Porque voltar é melhor, eu quero ficar aqui com meus primos. Eu quero voltar para aquela casa que eu vou ter que estudar e ir para o colégio às 7 horas da manhã. Tá doido? Eu quero ficar aqui para sempre. E eu fazia planos na minha cabeça: eu vou fugir, vou ficar aqui. Um dia eu viajei e me apaixonei por uma menina. E eu fiquei pensando: como que eu faço para voltar para o Paraná sem meus pais? Graças a Deus que eu nunca voltei. Mas olha, porque eu não fazia sentido voltar para casa. Aí eu casei. E eu descobri o sentido de voltar para casa. Eu descobri o que é criar um refúgio de paz. O que é criar um lugar para os tempos difíceis ser um refúgio. E para mim ficou ainda mais claro durante a pandemia. Na pandemia eu descobri quão preciosa era a minha casa. Na pandemia eu descobri quão preciosos eram os tempos. O tempo onde eu não tinha que fazer nada. Eu só tinha que ser pai e ser esposo. Sabe, foi incrível a descoberta. Eu descobri aonde guardavam-se os pratos. Eu descobri muita coisa. A toalha, porque no hotel está na porta, mas na casa da gente não. A mulher não deixa na porta. Ela faz de propósito, para você lembrar antes do banho. Porque se você pedir, ela vai dizer: por que você não trouxe? Bom, eu lembrei de muita coisa, mas eu quero que você entenda uma coisa: que o que parece normal para um pode ser totalmente atípico para alguém. Porque tem gente que não tem paz em casa, que não tem para onde voltar, que não tem o seu refúgio. E a gente esquece que o que para um faz muito sentido, para outro pode ser um sonho distante. E a gente esquece, porque não somos intencionais, que vai ter um dia que a nossa casa vai ser extremamente necessária. E que se a gente não tiver construído esse refúgio, a gente vai ficar na tempestade de maneira desprotegida. Porque a vida, ela é feita de tempestades. As tempestades acontecem. Então, se a nossa casa não é o nosso refúgio, nós iremos viver desprotegidos. Se nós não edificarmos a nossa casa da maneira correta, nós não teremos para onde voltar. Eu vou te contar duas histórias. Essa última eu não vou contar, é muito recente, eu acho que pode ser muito triste, mas deixa para lá. Vou contar a primeira. Não, é por respeito à pessoa. Deixa. A primeira, eu estava pregando no interior do estado de Santa Catarina há muito tempo atrás. E eu fiz o apelo para que aqueles que quisessem aceitar a Jesus viessem à frente. E veio uma menina de uns 12 anos aceitar a Jesus. Essa menina, quando ela veio para frente, eu vi que as líderes daquele grupo de adolescentes muito simples começaram todas a chorar. E eu não entendi muito bem o que era que estava acontecendo. Quando terminou, a menina
me procurou e disse: pastor, eu aceitei Jesus agora. Eu falei: nossa, que lindo. Ela falou para mim: mas eu tenho um medo muito grande, porque eu tenho um pecado muito grave. Eu olhei para a menina de 12 anos, eu sou muito curioso. Falei: Jesus, o que é? O que é, minha linda? Ela falou: eu sou muito mentirosa. Você riu, né? Você também é? Aí eu falei para ela: nossa, linda, bem-vinda ao clube, eu também sou. Ela falou: como assim, pastor? Ela falou: eu tenho a mesma natureza que a sua. A mesma natureza. Só que quando Jesus entra, essa natureza ela é aplacada, fica tranquila. Você vai perceber que algumas coisas que você conseguia dizer não vai conseguir dizer mais. E seja intencional em não falar. E ela disse: pastor, então quer dizer que então Jesus me perdoou mesmo? Perdoou. E eu abracei ela e orei por ela de novo. E aí ela falou uma coisa, ela disse: só tem um problema agora. Eu falei: o quê? Eu vou ter que voltar para casa e eu vou ter que falar a verdade. Falei: como assim? Ela falou: vou ter que falar para meu pai que eu vim na igreja. E meu pai proibiu eu de vir nesse lugar. E quando eu falar agora, porque vai ter que ser a verdade, eu tenho certeza que ele vai me bater muito. Naquele dia eu descobri que nem todo lar é um ambiente de paz, que nem toda casa é um refúgio, e que nem todo mundo nos dias de tempestade tem um lugar seguro para voltar. E começou a nascer no meu coração uma palavra, e hoje é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E olha quanto tempo já se passou. Nós começamos a entender algumas coisas, a maturidade faz isso, mas hoje eu quero te dizer uma coisa: você precisa urgentemente transformar a sua casa num refúgio. Você precisa urgentemente transformar a tua casa em um ambiente seguro, para que nos dias de tempestade você tenha onde se esconder, para nos dias de angústia você tenha onde se refugiar, para que quando o dia mal venha, você tenha aonde se esconder. Porque no final do dia, a nossa casa é o nosso último endereço. Porque de verdade, o que vale não é a rotina de quão produtivos nós somos durante o dia, é o lugar que nos espera para viver a nossa vida de verdade. Tem muita gente que a casa não é um ambiente de paz, porque escolheu uma vida totalmente diferente. As prioridades são confusas. Está cheio de gente, eu conheço muita gente assim, que não tem prazer em voltar para casa. Conheço gente que viaja 31 dias por mês. E eu vou te falar, meu lindo, viajar é legal, mas chega uma hora que a gente tem alergia de quarto de hotel, a gente não quer ver hotel na frente. Quem aqui sabe, não é todo mundo que entende isso, sabe, mas tem dia que o avião é insuportável. Tem dia que eu só quero voltar para casa. Eu não quero ver ninguém, eu só quero ver os meus filhos. Mas porque o ambiente foi construído. E quando Deus me fez entender isso, a necessidade da construção do refúgio, eu me lembrei de uma história da palavra, uma história bíblica que norteia tudo isso. A história de Noé. A história de Noé, para quem não conhece, é a história da salvação do homem. Sabe, foi a forma que Deus preservou a humanidade. Deus decidiu destruir tudo, destruir a terra, dar um reset, mas encontrou um homem justo chamado Noé. E aí a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Então a Bíblia diz que Noé, durante 120 anos, construiu a arca. E o dia que a arca ficou pronta, a Bíblia diz que a chuva desceu. E quando a chuva desceu, a arca de Noé estava pronta. O que a arca de Noé estava? Pronta. E porque a arca estava pronta, eles entraram na arca, fecharam a arca e sobreviveram à maior tempestade da história da humanidade. A maior chuva, a maior inundação, porque construíram a arca enquanto o céu estava azul. A arca
não pode ser construída enquanto está chovendo. A arca tem que ser construída enquanto o céu está azul. Meu lindo, teve gente que deixou para resolver a vida na pandemia, divorciou, abandonou, foi embora, porque a tempestade maximiza tudo aquilo que estava escondido. Então a hora de resolver é a hora que o céu está azul. Nicolau Maquiavel, quando escreveu o livro O Príncipe, ele disse uma coisa que eu aprendi na faculdade. Eu li esse livro, fui obrigado, senão eu não ia ler, porque é muito chato. Ai meu Deus, ele disse, é chato, mas eu fui obrigado. Mas ele disse um conselho: em tempos de paz, não estejam ociosos. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Aproveita esse ambiente, aproveita enquanto as coisas estão em ordem, e coloque estruturas poderosas na sua casa. Posso melhorar? Construa na sua casa um bunker de emoções. Construa na sua casa um bunker para te proteger de qualquer guerra. Está acontecendo uma guerra agora, mas quem tem um bunker está tranquilo, porque lá fora pode ter uma guerra acontecendo, mas quem está dentro do bunker não sofre o ataque. Eu vou dizer uma coisa para você, meu lindo: o mundo vai piorar. O mundo vai piorar, cada vez fica pior. Mas se você tiver um bunker, não importam as circunstâncias, não importa o que acontecer lá fora, não importam as crises, não importam as pesquisas, não importam os dados. Eu tenho um lugar seguro, eu tenho uma família, eu tenho um ambiente de adoração preparado. Na minha casa quem governa é o Senhor, na minha casa quem domina é o Espírito Santo, na minha casa tem paz. E aí você vai descobrir a alegria de voltar para casa. A alegria de voltar para casa. Mas vai ter um dia que vai fazer todo sentido, que é quando a chuva começar a cair. Eu fico imaginando a cabeça de Noé quando a chuva começou a cair, porque nunca havia chovido na terra. Nunca. Eu imagino o dia que Noé estava terminando a arca, e a chuva começou a bater no lombo, começou a bater nas costas. Sabe aquela sensação de chuva que começa? Eu imagino Noé olhando para a família dizendo assim: ei, chegou a hora, vamos entrar na arca. A Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, entra na arca e tranca ela por dentro. Quem está fora não vai conseguir invadir. Sabe, quem está fora não vai conseguir atrapalhar. Sabe, o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Sim, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Sim, Ele é. Mas a nossa casa, através da graça do Senhor, pode ser esse refúgio também. Eu não sei como está a sua família, eu não sei o que te causa ouvir uma palavra como essa, mas eu quero te dizer, meu lindo: uma hora a chuva cai, uma hora a chuva desce. E se o nosso ambiente de chegada e de partida não estiver organizado, é muito triste. Tem gente que sacrifica o refúgio, tem gente que sacrifica a casa, tem gente que sacrifica os filhos, tem gente que sacrifica a esposa, toma decisões que destroem o seu refúgio, e quando voltam não chegam. Entendeu? Tem gente que volta para casa, mas não chega em casa. Tem gente que não dedica tempo de qualidade com os filhos. Tem gente que sequer conversa com a esposa olhando nos olhos. Tem mulher que não tem prazer nenhum em servir o marido. Sabe por quê? Porque o ambiente é de guerra, onde deveria ser um ambiente de paz. É como se você tivesse a possibilidade de ter um bunker e você constrói ali trincheiras para guerrear. Grava o que eu vou te dizer, meu lindo. A sua casa não é um ambiente para colocar trincheiras. A guerra deixa para fora, as batalhas deixa para os ambientes externos, porque elas são inerentes da vida. Mas na sua casa tem que ter um bunker de proteção. Na sua casa não é o lugar de guerra, é um esconderijo para você se proteger das guerras.
A sua esposa não é a sua inimiga. Os seus filhos não são os seus inimigos. Os seus pais não são os seus inimigos. Eles são os seus aliados para a guerra de fora. Portanto, ao invés de tentar fazer um mundo melhor para os seus filhos, comecem a fazer filhos melhores para o mundo. E o ambiente de criação é a sua casa, é a sua família, é esse bunker que você pode construir. Pode cair tudo lá fora, mas dentro da sua casa não pode a guerra chegar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não deixe a guerra chegar dentro da sua casa, porque quando ela chega, aí você não tem mais força para viver lá fora. Vou te contar uma coisa. Eu não tinha condições para comprar presente para meus filhos se eu tivesse filhos lá atrás. Quando eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha. Imagina, meu filho pediu um Lego. O Lego, irmão. Você precisa descobrir. Lego, Hot Wheels, é mais caro do que comida. Eu não tinha condição. E aí de repente a gente tem. Então a gente pode comprar. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Meus filhos. Eu descobri a maneira mais poderosa de trazer eles para perto de mim. E não é dando um presente caro, é sentando no chão com eles. Uma semana atrás eu tinha uma live para fazer às 21 horas. E é exatamente o horário que eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos. E aí eu tinha uma live e eu tinha meus filhos. Eu não tinha feito aquele compromisso, fizeram por mim. Eu falei, querido, pode cancelar. É o tempo dos meus filhos. Muda para as 22. Mudei para as 22. E aí eu fiz uma coisa com o João e com o Noah. Naquele dia eu fiquei extremamente satisfeito, sabe? Me senti um pai assim, nossa, importante. Sentei com eles no chão e resgatei uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança. Eu construí uma pista de carro de corrida com um grampo de roupa. Irmão, eles têm pistas da Hot Wheels, mas a melhor pista que eles viram na vida foi a pista de grampo. Porque o segredo não era a pista. O segredo era o pai sentado no chão com eles. Eu vou te falar uma coisa, meu lindo. O segredo não é a bolsa que você compra para tua esposa. O segredo é o abraço verdadeiro que você dá nela. Posso falar uma coisa para você, minha linda? O segredo não é o presente. Não, o segredo é a tua presença. A gente confunde os valores. A gente está tentando comprar aquilo que não tem dinheiro no mundo, nem Mastercard. É você. Portanto, não espere para construir o refúgio no dia que a chuva começar a cair. Construa o seu refúgio agora, enquanto o céu está azul, enquanto os teus filhos ainda são pequenos, enquanto a sua esposa ainda está com você. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e não ter para onde voltar para celebrar. Não adianta nada ganhar todo o dinheiro do mundo e não ter gente com você para desfrutar no final do dia. Não adianta nada. Cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Eu vou dizer de novo. Tome cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Tem preços que são altos demais. Se sacrificar a sua família, meu lindo, não vale a pena. Dinheiro frouxo não vai ter graça nenhuma lá na frente. Mas vale dividir uma comida simples com a família toda ao seu lado do que comer um banquete sozinho na mesa mais cara do mundo. Eu percebi que algumas irmãs me olharam como se estivesse dizendo, e a bolsa? Estava quase ganhando a bolsa. Estava quase lá. Eu vou te dizer uma coisa interessante. Quando a gente tem tempo para amar, a gente descobre como o outro gosta de ser amado. E se alguns a linguagem de amor é presente, outros é tempo de qualidade, outro é serviço, lembra? Leia sobre. Mas entenda que quando a gente dedica tempo,
a gente sabe como fazer quem a gente ama se sentir amado. E é nessa simplicidade da vida, nas minúcias de uma rotina, que você constrói um lugar delicioso para voltar. Eu estou indo viajar amanhã. Eu não vou voltar para casa hoje. E é uma das primeiras séries que eu trouxe a minha família toda junto comigo. Eu trouxe o João, eu trouxe o Noah, eu trouxe a Serena, a Paulinha, está todo mundo junto. Porque sabe qual é a graça do refúgio? É que se você construir ele bem feito, ele te acompanha aonde você for. Jesus nos ensina a transformar a nossa casa no lugar seguro. Senhor Jesus, cura a nossa família, cura os nossos pais, cura as nossas emoções, nos dá forma, Jesus, porque às vezes nós até queremos, mas quem está junto não quer. Nos dá a estratégia de fazer da maneira certa, porque a gente sabe que a vida é feita de tempestades, Senhor, mas nós queremos ter um ambiente para voltar. A gente quer ter um lugar, Jesus. Senhor, assim como eu percebo no dia a dia as coisas que precisam ser mudadas e melhoradas, Senhor Jesus, que quem ouça essa palavra tenha discernimento do Espírito Santo no que, como precisamos mudar, aonde estão as falhas, aonde estão as brechas, porque queremos ter um ambiente seguro, um lugar para sair, mas um endereço para poder voltar. Em nome de Jesus, amém.